questões que são interessantes, por exemplo, como eu coloquei aqui, ó, são questões interessantes, legais, que você tem relacionado aos verbos do amor, por exemplo, tanto no hebraico quanto no grego, que corroboram com a mensagem do amor de Deus, que mostram realmente que Deus é amor, até matematicamente. Há um vínculo disso, nós vimos ali para o Shema, a gente viu ali no nome de Deus, né? Tudo aponta para Deus, o amor, né? Inclusive do amor ao próximo, ou seja, tudo está relacionado a isso. Então, não dá para você ir contra essas questões. É muito claro. Né? Hoje não vai dar para ver, mas, por exemplo, além disso, você ainda tem a construção dos pictogramas das palavras, né? Porque lembra, o alfabeto hebraico, o proto-semítico, na verdade, né? Eram pictogramas. Então, aqui você tem o pictograma do Aleph, do Beit, do Gimel, do Dalet, do Rei, até chegar ao Tav, que é a cruz. Né? E a gente sabe que pictogramas contam história. A gente já viu outros exemplos aqui. Não vai ser diferente com a Havá e nem diferente com Errad, assim como não é diferente com o nome de Deus. Você pode botar os pictogramas, substituir, e você vai perceber uma história contada ali, né? Pelos pictogramas, que também eles normalmente reforçam a própria mensagem que a gente já tem no texto. Né? Essa história que a gente ouve às vezes, não, que quando você conhece o hebraico, a Bíblia ela muda o sentido das coisas. Não, não muda, gente. Não muda. Ela aprofunda mais. Ela pode trazer talvez um nível maior de revelação, mas ela não muda o sentido original daquilo que o próprio texto já, na sua literalidade, já denuncia, já mostra, já revela. Né? Ela pode aprofundar isso, né? Mas não alterar a informação, como alguns dizem. Não, você olha no hebraico é totalmente diferente. Olha, é um problema sério e é uma mensagem problemática essa. Tá? Aí tem umas questões contextuais, por exemplo. Tem um livro, deixa eu botar aqui, que eu também recomendo a vocês, sobre o amor. Eu até esqueci de botar, mas já vou abrir aqui. Que é um conceito hebraico em relação ao amor, né? Que eu achei interessante e eu não posso defender completamente, mas ele tem um certo sentido. Né? A abordagem do autor ela tem um certo sentido. Eu acho que ele é um pouco radical em algumas observações dele, mas eu digo que vale a pena você dar uma estudada, quem puder, obviamente, e gostar, né? Porque vale a pena conhecer esse conceito. Né? Nós já falamos dele de uma forma por alto, mas aqui acho que dá para você ver. Não sei se está aparecendo aí na tela de vocês, mas esse é um livro chamado Raran. Apareceu aí para vocês? Sim, apareceu. Raran. É em inglês, infelizmente, né? E a capa fala assim: o amor que está, né, além do amor. Né? É um amor além do amor. E aí ele vai trazer Raran em vários aspectos aqui. Ó, né? Porque Raran também significa amor profundo e também as muitas misericórdias. Nós já falamos disso. Eu vou mostrar para vocês. E um dos significados de Raran é ventre. Lembra do ventre de Deus? Nós fomos gerados no ventre de Deus, que é o seu amor profundo. Né? Nós falamos disso lá na época da aula do Novo Nascimento. Nós entramos nesse detalhe, né? Onde Nicodemos fala, mas eu tenho que entrar no ventre da minha mãe, né? E aí Jesus replica, não, você tem que nascer do alto, né? Nascer da água e do espírito, tal. Na verdade, é como se você entrasse num ventre, mas não é no ventre da sua mãe, é no ventre de Deus. Né? E aí está relacionado a esse raran, a esse termo raran. Então tem várias abordagens aqui do hebraico no sentido mais profundo desse termo. Né? Algumas questões são meio forçadas, eu sou obrigado a dizer isso, mas alguns conceitos são interessantes. Da parte interessante do raran que eu quero colocar é justamente nessa questão que envolve, inclusive, o nascer de novo. Né? Deixa eu botar a nossa Bíblia aqui. Ó. Lembra que eu já citei um texto para vocês, que é o Deuteronômio 32:18, né? Que é esse texto aqui, ó. Vocês esqueceram a rocha que te gerou, e você esqueceu o Deus que te deu ser. E aí, claro, você pega o próprio texto bíblico, ele traduz o que está dizendo. Quem é a rocha? Bem, 1 Coríntios 10, né?
Paulo vai dizer que a rocha é Cristo. Então você é gerado em Cristo. No ventre de quem? De Deus, que Deus dá o ser para você. Deus fornece simbolicamente, né, o ventre para o novo nascimento. É ele que executa esse novo nascer, que te dá um novo espírito, uma nova alma e coloca o Espírito Santo em você, né, que é o teu homem interior que é gerado de novo. Ezequiel 36, 26, 27. Né? E você é gerado no ventre de Deus, e do ventre da mãe tem o líquido amniótico, água, né? E a água fala da palavra, e a palavra encarnou. Então você é gerado envolto em Cristo, que é a rocha, gerado em Cristo, que é o seu amor profundo. Né? O ventre é o amor profundo de Deus. Né? O termo raran, por exemplo, você vai encontrar. Deixa eu buscar ele aqui. Acho que no Salmo 58 vai citar o ventre aqui. Aqui tem o rerem, que é o ventre. Aqui, ó. Né? Rerem, que é o ventre, que é o termo usado ali, ó, que vem da raiz raran, que significa, também significa ventre, assim como significa compaixão e amar. Amar profundamente, ter misericórdia. Né? Ou seja, é o amor profundo de Deus. E tem uma coisa curiosa aqui. Né? Qual é a coisa curiosa? Quando você analisa a raiz desse termo, né, e os termos derivados dele, perceba que aparece um termo muito interessante aqui, ó. Abraham. Abraão. O termo Abraão, segundo alguns léxicos, deriva de Rarã, do amor profundo de Deus, do ventre de Deus. Não por acaso, curiosamente, Abraão tem um problema de ventre na sua, né, por causa da concepção. Lembra disso? Deixa eu botar o termo Rarã aqui, que é interessante também para a gente abordar. Eu vou escrever ele aqui, ó, deixa eu botar. O Strong não vê essa conexão, ele não bota como uma raiz que evoca Abraão. Mas deixa eu trazer Abraão aqui. Deixa eu pegar aqui Abraão e trazer o Strong de Abraão. Ele não consegue, no Strong, fazer a derivação de Abraão. Né? Mas quando você pega um léxico melhor de Abraão, deixa eu pegar aqui um melhorzinho, ele vai dizer o seguinte, ó, raízes de Abraão. Ab, que é pai, né? E a gente sabe disso, que é Abraham. Então, Ab, pai. E também Raran, o amor. Né? Raran é o amor. Deixa eu pegar só uma outra cor diferente. Né? Porque Raran tem esse simbolismo. Né? Vou botar primeiro com o men terminador aqui. Ó. Bom, tanto que você tem aqui, ó, Raran no sentido de amor, né? E no sentido de ventre. Então você tem esse vínculo de Abraão com essas raízes, o que é muito curioso, porque Abraão vai ser escolhido, né, para ser o pai dessa nação. Então é interessante porque Abraão vai ser gerado no ventre de Deus, assim como Deus vai abrir o ventre de Sara para que gere Isaac, assim como vai abrir o ventre de Rebeca, o ventre de Lia e Raquel, que nós já vimos isso em outras aulas, né? E é gerado tudo isso em amor. Lembra que eles recebem a letra rei em cada um, né? Sara recebe um rei, é tirado o iode, recebe um rei. Abraão é acrescentado uma letra rei, e a letra rei fala de graça. Então é graça para Abraão, é graça para Sara, né? E isso baseado nas muitas misericórdias de Deus ou no seu amor profundo, como a gente vê aqui, ó, né? Nas suas muitas misericórdias ou no seu amor profundo. Ou seja, o conceito do amor está vinculado em tudo, desde o momento da criação, desde todo o projeto de Deus. Todo o projeto de Deus é baseado no amor e, curiosamente, baseado nesse amor profundo, né? Nesse termo do verbo rarã, que é o que vai usar aquele texto. Além do verbo amor do arravá, você tem esse rarã, que é o verbo, né, para amor. E o men aqui, gente, só para você saber, ó, esse é o men terminador, ele é todo fechado, né?
Mas a letra MEM mesmo, aí ela se escreve assim, né? Ele é um MEM aberto. Inclusive, o valor dela é 40. E o símbolo dela lembra um ventre aberto. É como se fosse um ventre aberto. E 40 fala de gestação, lembra disso? Não é à toa que Raran tem um vínculo com o ventre. E existe o ventre aberto e o ventre fechado. O próprio simbolismo da letra evoca essas duas possibilidades. Né? E lembra que é Deus quem abre o ventre das matriarcas. Inclusive, vai ter uma situação em que vai aparecer um men fechado no meio. Esse men fechado só aparece no final, mas vai aparecer um men fechado no meio de uma palavra quando vai falar do nascimento de Emanuel. Por quê? Porque Jesus nasce em tese de um ventre fechado, porque Maria é virgem. Então tem todo um simbolismo aí, não só na mensagem, na forma como isso é colocado, nas letras. E qual é a construção daquele livro? A construção daquele livro é o seguinte: Deus ama a todos. Deus ama o mundo inteiro. Está lá em João 3,16. Ninguém discute isso. Né? E o amor de Deus, ele é perfeito. Ele ama as suas criaturas. Não ama o que elas fazem. Né? Então, tem situações que você vai ler que Deus odeia o pecador. Mas odeia o pecador porque ele está no pecado, vive no pecado, porque ele executa o pecado. Então, Deus, né, tem essa questão toda. E a gente sabe que Deus tem a paciência de Deus, apesar de a gente dizer que é eterna, ela não é sempre eterna, não. A gente já sabe disso. Tem vários textos que a gente já conversou sobre isso. Né? Para quem quiser lembrar, é só lembrar da aula que nós tivemos falando dos filhos de Eli, né? Que Deus fechou os ouvidos dele porque queria matá-los. Né? Então, vale lembrar disso. Né? Por isso que Gálatas 6 fala de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele colherá. Deus não se deixa escarnecer. Ninguém faz Deus de bobo. Deus não é um Papai Noel que fica aceitando tudo, né, bobão, e aceita qualquer bobagem que você faz e diz, ah, que legal. Não, Deus tem os seus limites. Lembra de Jezabel, lá daquela igreja, acho que é Pérgamo, né, se não estou enganado, né, em que ele fala, olha, aí vocês têm uma Jezabel aí, né? É Pérgamo ou é Tiatira? Estou ficando na dúvida. Poxa, faz tempo que eu não gosto de falar um texto que eu não. Apocalipse 2, 22. Espera aí. Tiatira. Né? Lembra? Tem uma Jezabel lá. E Jesus fala, dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer. Vou botar ela de cama, vou matar ela com doença, e vou matar os filhos dela também. Isso é na graça, é época da graça, está aqui, é uma igreja. Tá? Então, essa ideia de um Deus bobão, esquece. Gálatas 6 deixa muito claro: Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, gente. Né? Ele tem o seu tempo. Lembra? Vai enchendo a taça. E depois que transbordou, depois que o tempo foi, aí a misericórdia sai e o juízo entra. E aí vai executar a justiça conforme você respondeu à misericórdia. Se você aceitou a misericórdia, bom para você. Se você rejeitou a misericórdia, né, já era. Então, o que ele coloca? Ele coloca que Deus ama com amor, ahavá, todas as suas criaturas. Mas quando você responde positivamente ao amor de Deus, você entra num outro nível de amor. Por exemplo, uma coisa, vamos pegar um exemplo bem simplesinho. Uma coisa é você ter sei lá, um personagem, você é fã de um ator, por exemplo, né, ou de uma atriz, e você gosta muito, né? Poxa, esse cara, você admira o trabalho dele e tal, né? Ou então as meninas que amam, né, o, o cantor lá, fulano, ciclano. Uma coisa é esse amor platônico, né? Pelo seu ídolo, entre aspas. A outra é quando conhece o ídolo e o ídolo responde o amor dela. O relacionamento muda, sai do platônico e toma um outro nível, aprofunda, não é? Com Deus é a mesma coisa. Ele oferece a todos o seu amor, o amor a Ravá. Mas quando eu digo sim para a mensagem de Deus, lembra? Qual é a mensagem de Deus? A mensagem de Deus é essa aqui, ó, Jeremias 31. Essa aqui, ó, Jeremias 31, 3. Ó.
De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Que amor é esse? Ahavá. É o amor a Ahavá. Então ele lança esse amor. Quando eu respondo esse amor, aí eu vou conhecer um outro nível do amor de Deus, o nível Raran, o seu amor profundo. Aí, nesse momento, é onde eu entro no ventre de Deus, que é Raran, e eu vou entrar num outro nível de intimidade com Deus, onde eu vou conhecê-lo de forma cada vez mais profunda. E quanto mais eu responder a esse amor, mais a minha intimidade e a minha vivência e minha experiência com Deus aumenta. Por isso que, por exemplo, por que que certos personagens bíblicos tiveram experiências que outros não tiveram? Por que Davi foi um Davi? Por que Moisés foi um Moisés? Por que, por exemplo, Moisés, Arão e Miriam são três irmãos, mas Deus fala com Moisés face a face, mas não é exatamente da mesma forma que vai falar com Arão e com Miriam. Tanto que quando Miriam e Arão ficam discutindo, né, porque Deus fala com a Moisés, mas eles também são iguais a Moisés, ou reclamam da mulher de Moisés tal. Moisés não se incomoda, mas Deus ouve e diz assim: peraí, eu ouvi. E bota Miriam, uma lepra nela, e bota 7 dias de castigo lá. E Moisés tem que ir lá interceder para Deus curar. Mas por quê? Não, ele não ama igual Arão, Moisés e Miriam? Porque, lembra, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então, ele não pode ter filho predileto. Porque se ele tiver filho predileto, ele é um Deus que faz acepção de pessoas. E Deus não pode fazer acepção de pessoas. O amor dele não aumenta nem diminui. O amor dele já é perfeito. Mas eu posso amar a Deus mais do que fulano ou beltrano. E porque eu amo a Deus mais do que fulano ou beltrano, eu posso experienciar dentro desse mundo do amor de Deus, níveis de amor de Deus muito mais profundos. Porque eu quero mais dele. Claro que não é só a resposta do meu amor a Deus, mas é a resposta também, às vezes, de propósito, porque também tem questão de propósito. Ah, você está num cargo, então você precisa de determinadas ferramentas pela posição que você ocupa. É o caso de Moisés, ele tem uma posição que ele ocupa, né? Mas isso não quer dizer que as experiências de outras pessoas podem amar do mesmo nível e ter experiências, às vezes, né, similares. Por que não? Inclusive, é o caminho do tabernáculo, né? Quando você olha o tabernáculo, é disso que a gente está falando, né? Quando você tem o tabernáculo aqui, é exatamente isso, né? Aqui está a arca. E você, para entrar aqui, tem que responder ao amor de Deus, dizer sim. E aí você nasce de novo, é a infância. E aí tem toda uma jornada de mais intimidade para chegar aqui. Só que mais intimidade requer mais consagração. Requer mais. A gente tem visto isso aqui. Aqui podia entrar todos da aliança, todas as tribos. Aqui, não, só os levitas, sacerdotes. Aqui, não, só o sumo sacerdote. É um funil. Quanto mais eu quero me aproximar, mais santidade é reivindicada, mais consagração você tem que ter. Consequentemente, mais amor. Quanto mais você sobe, maior é o seu amor. Porque o objetivo é amar como Deus ama. Amar a Deus e amar o próximo. Então, você quer um nível maior de intensidade de amor? Mais você ama. E aí você vai conhecendo o quê? Mais a profundeza de Deus. Por isso que todo que nasceu de novo, ele nasce no rarã de Deus, no seu amor profundo. Ele respondeu ao amor de Deus, né? Foi colocado para nascer de novo nesse amor profundo, das suas muitas misericórdias, e agora ele vai crescer em amor até esse nível. E aí você entende alguns textos, por exemplo, eu já estou terminando, né, já abro para perguntas aqui, como esse texto dizia em 1 Coríntios 2, né, versículos, vou pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, isso está para quem? É para quem respondeu ao amor de Deus. Deus ama todos, mas só vai experienciar esses benefícios aqueles que responderam sim. Eu também amo o Senhor, eu também quero amar o Senhor. E aí você respondendo a isso, você vai ter essa experiência. Inclusive, nesse texto, deixa claro o seguinte, porque muita gente vê esse texto aqui e diz assim, quando Jesus voltar, a gente vai saber o que que é. Quando a gente estiver no céu, a gente vai saber o que que é. Mas não é. O texto já diz, ó, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Ou seja, o Espírito Santo que está em você já pode revelar aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Você não precisa esperar a volta de Jesus para saber. O Espírito pode te revelar. Por quê? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo o quê? As profundezas de Deus. Significa o quê? Significa que quanto mais você ama, e quanto mais você cresce em relacionamento com Deus e com o Espírito Santo, né, com a Trindade, maior o nível de acesso que você tem a conhecer as profundezas de Deus, que às vezes, né, ouso dizer, talvez nem anjos saibam. Por quê? Porque o Espírito pode te revelar certas coisas de um nível, né, maior, e a gente tem um exemplo clássico disso, o próprio Paulo, que foi até o terceiro céu, ouviu coisas inefáveis que ele não pôde falar. Ficou para ele, morreu com ele. Mas ele soube de coisas que nós não, né? Só vamos saber se buscarmos a Deus no mesmo nível, nessa mesma capacidade, que também está aberto para nós. Não foi só para ele. E às vezes pode ser que sim, inclusive quando você souber, Deus chegue para você assim, legal, agora você sabe, né? Boca fechada, não fala para ninguém. É um mimo para você, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Envolve, lembra? Temor e amor. Amar a Deus e temer a Deus, né? É aquele nível de crescimento que a gente tem acompanhado até aqui. Então, essa é a construção daquele livro, né? Ele vai falar muito sobre esse amor raran, que esse nível de intimidade maior com Deus, dessas profundezas de Deus que você poderia acessar, né? Então, é uma abordagem interessante, vale a pena. Lembrando que depois que você nasce de novo, né? A criança, quando nasce, ela não ama o pai ou a mãe com amor da mesma forma. Você sabe disso, né? Quem é pai sabe disso. Mas à medida que ela vai amadurecendo, ela vai percebendo e o amor dela cresce. E ela só vai entender amor de pai e de mãe quando ela chega num nível de maturidade, né? Aí ela compreende. Enquanto isso não chegar, e aqui na vida cristã é a mesma coisa. O processo é muito parecido, que é o processo que a gente está começando a ver agora, né? Hoje foi só uma introdução, a gente deu né, uma geral em relação aos termos gramaticais, né, curiosidades e mitos quebrados, né, e algumas questões para a gente poder abordar. Mas o amor é um processo de cura, é um processo que vai te transformando de dentro para fora, vai tirando de você aquilo que atrapalha. E a ação do amor de Deus. E como é que Deus age? De várias formas. Aí a gente vai ver isso a partir das próximas aulas, né, com mais detalhes. Tá bom?